nos livros bíblicos de Esdras e de Neemias e no livro Personalidades Restauradas. Nós já fizemos esse estudo lá na outra igreja, lá na Rua Antônio Arantes, mas já tem muito tempo. E esse aqui está um pouquinho mais completo, eu acho, até onde eu estou conseguindo montar. Bom, eu acho que todo mundo leu Esdras e Neemias, né? Nós vamos passar rapidinho, nós vamos estudar em cima deles, eu vou falando, alguma coisa a gente vai ver, mas Esdras e Neemias, eles foram escritos juntos, depois que eles foram separados. E Esdras, ele era um escriba e sacerdote, e Neemias era um governador. Todos eles eram judeus da tribo de Israel e eles estavam na Babilônia no exílio, porque Jerusalém foi invadida e levaram cativos várias pessoas, inclusive Daniel, né, Esdras, Neemias, várias pessoas. Ficaram algumas pessoas em Jerusalém, mas a maioria foi levada cativo. E depois de 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, que Deus falou através de Jeremias, estava prometido que eles voltariam para Jerusalém. Só que, quando eles foram, eu vou resumindo a história, porque creio que vocês leram, tem toda uma sequência, mas eles, quando voltaram lá, eles viram que estava tudo detonado. E as pessoas que estavam lá estavam passando fome, estava numa tristeza geral. Já estava na época de voltar, então Neemias pediu autorização e Esdras também, e eles voltaram para começar a reconstruir a cidade. Então, isso foi possível devido à ajuda de 3 monarcas persas. Persa é onde hoje é o Irã. Persa, que é Ciro, Dario e Artaxerxes. Eles permitiram, logicamente, porque era a profecia de Deus, e quando Deus quer, eu falo que os capetas obedecem, né? Porque Deus está no controle de tudo, né? De todas as coisas. Então isso foi possível. E Esdras, ele reconstruiu o templo sob o comando de Zorobabel. E Neemias, que reconstruiu os muros, ele que comandou, ele era um governador, vamos dizer assim, então ele que fez o comando. Então o livro de Esdras conta o retorno das 12 tribos de Judá, lá para Jerusalém, para Israel, né, para Jerusalém, e conta a reedificação do templo. E mostra também as dificuldades que eles tiveram para voltar, porque a turma que ficou lá estava toda contaminada com os povos da vizinhança. Então foi complicado, não foi uma coisa assim, vamos voltar lá, vamos fazer o templo e vamos voltar a adorar. Porque as pessoas que ficaram lá estavam contaminadas, tinham casado com mulheres que não eram de Israel, uma bagunça lá, né? E ele foi para lá, então ele conta isso, como que foi essa volta para lá. E a gente vê também, que depois eu vou abrir para a gente ver, que a partir do capítulo 4, a gente vê que há uma infiltração, para variar, né, de inimigos, que eles usaram de acusação, eles desanimaram, eles mandaram carta difamatória. Então não é assim, vamos reconstruir o templo, vamos, está tudo certo. Mesmo estando sob o comando de Deus, existe uma luta, existe uma guerra. Tá? Então isso é o livro de Esdras. O livro de Neemias conta basicamente a mesma coisa, só que ele vai falar da reconstrução dos muros. Então, por quê, gente? Eu até procurei na internet uma foto, mas as fotos que eu achei, desenhos, nenhum ficava legal. As cidades, até olhei em cidades medievais, só para ter uma ideia, mas as cidades, elas eram todas muradas. Elas eram cidades fortificadas contra os inimigos.
No meio da cidade de Jerusalém tinha o templo, né? E os muros eram como vou falar? Era o que defendia. Só que os muros, eles era muro, aí ele tinha portas, tinham 12 portas. E junto dessas portas tinha torre para olhar, e junto das portas tinham fontes de águas. Então tudo isso faz parte da reconstrução do muro. Então quando a gente fala muro, na verdade está reconstruindo não somente o muro, mas também as 12 portas. Cada porta tem um nome, cada porta tem um significado, mas isso nós não vamos falar aqui. Eu vou falar só o porquê das portas, mas o significado de cada uma eu acho que não tem necessidade. Então, gente, o livro de Neemias conta esse processo de reconstrução e conta também como que o reavivamento espiritual foi complicado. Conforme a lei de Moisés, foi complicado. Porque, gente, o inimigo não quer que a gente reconstrua nada. Ele quer que nós fiquemos sobre o domínio dele. Então, isso é muito complicado. Até aqui vocês entenderam? Amém. Então vamos continuar. Jerusalém é a cidade. E é a cidade escolhida por Deus. A gente pode dizer que Jerusalém é a queridinha de Deus. É a coisa mais preferida de Deus, nós podemos falar que é Jerusalém. Nós vamos fazer o seguinte, o paralelo é mais ou menos isso. Jerusalém somos nós, a Jerusalém espiritual. Então eu quero dizer para cada um de nós, para cada um que está aqui, que você é muito especial para Deus. E Deus te escolheu para quê? Para que Ele escolheu Jerusalém? Para Ele habitar lá dentro, né? Para ser construído o templo ali e Ele ir habitar dentro do templo. Então Jerusalém somos nós. E Deus escolheu fazer de nós, no nosso espírito, o templo do Espírito Santo. Né, que a gente há poucos dias, numa dessas aulas que a gente estava tendo aqui, eu mostrei o espírito, a alma e o corpo, e nós vimos que no espírito fica a habitação de Deus, na alma fica emoção, vontade e intelecto, a mente, e o corpo, os 5 sentidos. Então Deus habita no templo. Nós somos Jerusalém, se a gente puder falar que somos nós, dentro de nós. Quando nós passamos pelo novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E é no templo que existe o local da adoração. É o Espírito Santo dentro de nós que nos leva a adorar a Deus. Todo esse mover de adoração a Deus, de leitura da palavra, de ficar no meio dos irmãos, de falar de Deus, de ter fome de Deus, é o Espírito Santo dentro de nós que move e que faz com que isso aconteça nas nossas vidas. Então a gente pode dizer, depois a gente lendo aqui, que manda reconstruir a casa de Deus. A casa de Deus é o templo, é o nosso espírito. Depois os muros, as portas, as torres e as fontes, nós podemos dizer que faz parte da nossa alma. Todas essas coisas é a nossa alma. Então vamos abrir em Esdras 4. Mas não vamos ler muita coisa não, vou só mostrar umas coisinhas assim, uns detalhes. Então Esdras, gente, é o que mesmo? Reconstrução do templo. Então vai representar o nosso novo nascimento, tá? Então nós somos uma cidade, vamos dizer assim, muito querida por Deus. Estou fazendo um paralelo. Nós somos muito queridos por Deus, nós somos muito especiais para Deus, mas sem o templo, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Somos um monte de pó, não somos nada. Então nós nos tornamos o santuário de Deus. Então Esdras, ele vai para lá para reconstruir o templo, né? E aí, gente, quando chega no capítulo 4, eu não vou ler, mas no capítulo 4,
ele começa, a hora que eles veem que estão construindo o templo, começa uma oposição de pessoas mesmo. As pessoas que moravam lá começam a falar assim: o que é isso? O que vai agora construir templo aqui? Está tudo errado. Então, todas as vezes que você está levando alguém para Jesus, ou mesmo na vida de vocês, que você está perto de se converter, levanta-se uma oposição espiritual, através das pessoas, através de qualquer coisa. E em capítulo 4 vai descrever isso. Eles fazem uma campanha contra, eles protestam. Ele tinha autorização de Ciro para reconstruir. Chega lá um povo e fala assim: cadê? Você não tem autorização, nada, tem que parar com tudo isso. Eles fazem uma conspiração. Eles acusam o Esdras, eles desanimam, eles mandam cartas difamatórias, tudo para separar a construção do templo. E o adversário infiltra ali no meio deles e tenta fazer com que isso não aconteça. Quando chega no capítulo 6, aí o Dario, que é outro monarca, vai lá e fala assim: nada disso, eu dei autorização sim, e isso vai acontecer, porque Esdras não desanima e a mão de Deus está sobre Esdras, que era uma vontade de Deus. Então pode levantar quantos capeta quiser que não vão conseguir nada, apesar das lutas. E aí quando chega no capítulo 6, verso 15, fala assim: acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então chegou uma hora que acabou. Foram lutas, mas acabou. Quando chega no capítulo 7, vou ler algumas coisinhas só. 7 e 10. Fala assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então tinha alguém que estava disponível a fazer. Então quando a gente está prestes de converter, alguém está disponível a orar por nós, a fazer, vamos dizer assim, a obra de Deus. E Esdras estava disponível a fazer isso. E aí por isso que aconteceu, né? E mesmo nós também, muitas vezes nós temos que colocar a nossa posição. Não, mas eu quero Deus de verdade, e eu vou buscar e ver qual é o caminho certo até que encontra. Isso no capítulo 7. No capítulo 10 tem uma como que eu vou falar? Ele é feito um pacto com o povo. Feito um pacto. Então fala assim, no verso 4, os 3: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que temem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa, e dê a tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Então o que é isso? É que eles estavam misturados com outros povos. Então depois do templo está feito, depois do pacto, é a separação. É quando você tem que se separar totalmente das coisas do mundo. E no verso 11 fala assim: agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei o que é de seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Então, gente, fazendo um paralelo com a nossa vida, é isso. Converteu, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, acabou o mundo. Tem que separar do mundo. É isso, é simples. E é isso que tem que ser feito. E aí é que é a maior luta do povo da igreja, né? E eu nem vou falar disso porque todo domingo e quinta-feira o pastor fala isso, que nós temos que separar do mundo. Então em tudo a gente vê isso. Bom, agora vamos para ler. Então aqui o que aconteceu? A conversão da pessoa, fazendo um paralelo com as nossas vidas. Eu creio que aqui todo mundo é convertido.
Todo mundo já confessou Jesus Cristo, não basta só confessar, tem que confessar Jesus Cristo e seguir o senhorio dele, seguir o comando dele. Não adianta eu confessar Jesus Cristo e continuar seguindo o meu achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Se você é assim, você não é convertido. O convertido, ele tem o Espírito Santo dentro dele, que nos leva à adoração, que nos leva ao entendimento da palavra, que nos leva a ter fome da palavra, e é o Espírito Santo que testifica no nosso espírito se somos salvos. Se você, alguém daqui, não é ou tiver dúvida, tem que converter ou não precisa mais vir na aula. Porque daqui para frente é só para quem é convertido. Senão é jogar água no molhado, ficar? Não tem. Chovendo molhado. Os ditados são bons, né? Então a primeira coisa, quando eles chegaram na cidade de Jerusalém, que estava toda derribada, que estava um caos, cheia de lixo, cheia de entulho, a primeira coisa foi restauração do templo. Nas nossas vidas é a mesma coisa. Nós primeiro precisamos converter. O Espírito Santo precisa vir habitar dentro de nós, para daí nós curarmos as nossas feridas da alma. Por quê? Quem vai curar é o Espírito Santo. Se não cura, se não tem Espírito Santo, nós só vamos descobrir quais são as nossas feridas e aí a gente vai para o psicólogo tentar tratar. Vocês vão ter uma noção do que vocês têm aqui. Por exemplo, eu fui rejeitada, meu problema é rejeição. Eu tenho rejeição, eu vou no psicólogo, ele vai trabalhar isso comigo por muito tempo, eu vou administrar essa situação, eu vou conviver muito bem na sociedade, sabendo que eu sou rejeitada e lidando bem com isso, mas eu não vou ser curada. Cura do Espírito Santo, você esquece que você foi rejeitado um dia. É sobrenatural. E é isso que a gente vai falar aqui. Já falei, né? Então, depois a gente, quem ainda tem dúvida, no final da aula a gente confessa novamente o Senhor Jesus Cristo. Bom, os muros, os muros, eles mostram a parte de fora da cidade. Eles mostram, então você imagina, um inimigo chega naquele lugar e vê os muros todos restaurados, as portas no lugar, as fontes cheias de água, a sentinela olhando ali da torre. Ele vai atacar isso? Não. Ele vai no mínimo parar um pouco, pensar e buscar uma estratégia. Agora, se ele passa e vê um muro derrubado, caído, cheio de buraco, destruído, o que ele vai pensar? Ali está fácil, é só eu chegar e entrar. Agora, paralelo com as nossas vidas. Você tem o Espírito Santo dentro de você? Tem. Quem olha para você, vê que a tua aparência, que o teu jeito de ser condiz com alguém que carrega o Espírito Santo dentro de você? Gente, desde o seu vestir, desde o seu falar, das palavras que saem da sua boca. É isso, porque nós não temos cara de muro nem de porta, né? Então, o que o inimigo olha e vê em cada um? Ele vai ver se o muro está restaurado. E como que é um muro restaurado, falando isso no paralelo que nós estamos falando? É uma pessoa íntegra, é uma pessoa inteira, é uma pessoa que não descabela, é uma pessoa, descabela não é de descabelar, é uma pessoa que tem mansidão, domínio próprio, tem o fruto do Espírito aparecendo, é uma pessoa que você olha, tem uma aparência serena, ela não está louca, ela não está desesperada, ela não está com angústia. Às vezes você senta do lado de pessoas que se dizem cristãs, elas estão assim, ó, a respiração está aqui, ó, não desce nem aqui, está ansiosa. Isso aí não está me falando de uma alma restaurada, isso está me falando de uma pessoa que está ansiosa, que está com desequilíbrio. Isso aí, ó, o inimigo olha e fala, é por ali que eu vou entrar. E a intenção dele é entrar e tocar no nosso espírito. A intenção dele é nos roubar de Deus.
Então, o muro fala da nossa aparência exterior, tanto no vestir, falar, mexer e tudo, como em nossa ação, como a gente respira até, o inimigo sabe. Gente, porque olha, vamos pensar. Esses dias a Silvia, acho que falou lá em cima, o Satanás não é onipotente, onisciente, onipresente, mas ele tem um exército que trabalha com ele e que fofoca. Vai mandando assim, eles têm WhatsApp, eles têm tudo. Então, um manda comunicação para o outro. Só que eles têm isso desde que o mundo é mundo. Então ele te conhece, ele conhece tua mãe, ele conhece tua avó, ele conhece tua bisavó, tua tataravó, ele conhece até a tua 40ª geração, 50ª geração, ele te conhece na vida. O jeito que você mexe, o jeito que você respira, ele sabe. Então, gente, é uma coisa muito fácil de perceber a nossa fraqueza. O paralelo é esse mesmo. Você chega numa cidade, tem lá um muro muito lindo, muito maravilhoso, de repente você começa a olhar, você vê que tem um rachado ali, você fala, epa, é por ali que eu vou. É isso. O inimigo fica olhando e fala, peraí, ali é o ponto fraco, é ali que eu vou. Então, o muro vai falar disso, ele está em volta da cidade e as pessoas que têm o primeiro contato com a nossa vida, eles vão perceber os muros, eles vão perceber a nossa alma. Deu para entender o paralelo? E a nossa postura, o nosso ser tem que ser condizente com o Espírito Santo que habita dentro de nós. Senão, gente, é uma vergonha. É uma vergonha. Ontem mesmo a gente estava vendo, eu sei que algumas pessoas aqui assistindo, nós estávamos vendo Super Pop. E apareceu a Sarah Shiva. E ela apareceu com a roupa de princesa, porque ela faz uma... nem sei se é princesa, mas ela faz uma coisa assim, para exaltar a mulher, para a mulher não ser aquela... um objeto fácil, né? Como virou a cachorra, né? Como virou hoje. E ela, quando anunciaram que ela ia para lá, dar o testemunho, eu estava falando assim, misericórdia, meu Deus, o que vem? O Senhor tem que ter zelo com o nome dele, não é possível uma coisa dessa, porque ela estava com uma roupa que era uma fantasia. E a gente tem um preconceito, né? A menina foi uma bênção, um tapa na cara de todo mundo, todos os cristãos metidos a ser certinho. A menina uma bênção, a menina ungida. Ela abriu a boca, no chão e ficou assim. Tem dois contrapontos ali que só ficam falando contra, ficaram assim. E a plateia aplaudindo e gostando. Entende? Agora, eu julguei um pouco pela aparência, depois eu até entendi. Até pelo nome dela, que eu achei que era isso, depois ela explicou que não era, eu julguei primeiro. Enfim. Mas eu não sei porque eu estou falando isso, de aparência. E a menina, ela não agrediu, ela falou a verdade, ela foi aplaudida. Foi assim, uma bênção. O povo disse que no Twitter não parava de mandar coisa para ela. Então, eu nem sei também porque eu estou falando isso, é pela aparência, mas alguma outra coisa que eu ia falar, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer, ela representou bem ali Jesus, porque às vezes vão uns pastores que eu quero morrer de vergonha. Primeiro que não falam nada da palavra de Deus direito. Primeiro, gente, não é nem isso. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto de fazer, que é falar de pastor, porque reino dividido não subsiste. Mas tem pastores ali que não conhecem a Bíblia. A hora que aperta um pouco mais, eles não sabem responder. Então isso, nós vamos ver aqui na palavra uma analogia que é interessante. Tudo isso fala da nossa aparência, fala da nossa atitude, fala do nosso amor, fala de como que está a nossa alma. Amém? Amém. Bom, as portas, o que é uma porta? Qual a utilidade da porta? É uma passagem. Então, a porta, ela vai representar a nossa vontade. Então, ela vai representar, eu vou abrir a porta para quem, e eu para entrar, e vou abrir a porta para quem sair. Então, somos nós que tomamos essa decisão, e a porta fala da nossa vontade. E uma porta caída fala de uma vontade fraca, fala de uma vontade que
no segundo insistida do capeta, a pessoa já abre a porta ou não fecha, ou fecha a porta para Deus. Então a nossa porta ela tem que estar inteira. A nossa porta tem que estar firme, porque ela está falando da nossa capacidade de decisão. O que entra e o que sai da minha vida. É o livre-arbítrio, podemos dizer que é o livre-arbítrio. Então a porta, quando você tem uma vontade fraca, gente, é facílimo para o inimigo. Eu posso estar fazendo o regime que for, mostra um bolo para mim. Minha porta caída nesse sentido. Não posso ter bolo. Aí eu tenho que pôr um pedacinho. Fiz uma coisa leve, né? Mas a gente tem portas caídas para coisas muito mais sérias. O capeta não tem o menor trabalho em dar um pedacinho de bolo. Se for de coco, então, eu que abro, eu que fecho, eu que ponho lá dentro. Então, e o inimigo sabe disso. Então, assim, se a hora que ele olha e fala assim, aquele ali, a porta dele é fraca na língua, e é ali que eu vou lá estimular uma fofoquinha, vou lá estimular ele falar mal de um irmão. E se a porta é forte, não vai abrir essa porta. Se ela é fraca, ela vai abrir. Entenderam? Então a porta, a cidade de Jerusalém, são 12 portas, cada uma tem um significado, mas todas elas vão falar praticamente da mesma coisa no nosso estudo aqui, nessa analogia. Ela vai abrir para quem e fechar para quem. Nós temos que abrir sempre para Deus e fechar sempre para o capeta, né? E abrir até para pôr o capeta para fora, né? Para tirar as coisas ruins dali. Aí, gente, nós temos as torres de vigilância. Então, as torres de vigilância é vigilância. Nós temos que estar atentos. Elas têm que estar funcionando 24 horas por dia. Que a palavra diz orai e vigiai. Então, a torre é o seguinte, ela é bem alta, fica lá a sentinela, ela logo vê vindo alguém. E ela sabe se é de Deus ou se não é. E aí, se não for de Deus, já avisa todo mundo. Então, a torre fala de nós estarmos vigiando e fala de nós sabermos de não enganar, de conhecer o inimigo. Nós precisamos, porque às vezes vem lá uma coisa muito bonita, né? Vem lá um moço muito bonito, num cavalo branco, em uma bandeira da paz, e é o próprio capeta, né? Então, a torre, bem na palavra de Deus, bem identificada, ela vai saber, tá com a cara boa, mas não é. E daí já vai avisar. Por quê? O que é isso? É o Espírito Santo dentro de nós que vai falar. Isso aqui não, isso aqui sim. E as fontes de água, elas ficavam do lado da porta. O que acontecia naquela época? A arma mais poderosa eram os dardos inflamados que eles mandavam, com flecha, né, sei lá com o quê. Então, inflamada, com fogo. Então, o que eles faziam? Eles mandavam a flecha na porta. Pegando fogo na porta, já era uma entrada, porque o resto tudo era de pedra, né? Não ia pegar fogo, então era pela porta. Então, o que tinha que ter ali? Uma fonte de água cheia de água, porque aí era só apagar aquele fogo e aquilo acabava ali. O que é a fonte cheia de água? A palavra. De quem? De Deus. Então o inimigo, você descobriu que você está com uma doença. O inimigo vem e lança um dardo. Isso não tem cura. Isso não tem jeito. Você vai morrer. E você acolhe aquilo. E aí aquilo começa a pegar fogo. E aquela porta cai. E o inimigo entra e a doença fica. Agora, se o inimigo falar isso, você tem uma doença, isso não tem jeito, você vai morrer, e você pega a água da palavra e fala, Jesus Cristo levou sobre as suas pisaduras todas as minhas enfermidades, eu sou mais que vencedor em Cristo que me fortalece, e detona ele com a palavra, aquilo não entra na sua vida. Amém?
Então ele sempre vai estar lançando dardos. E nós precisamos estar atentos e ter sempre a água da palavra para acabar com o fogo dele. Entenderam? Então é essa a analogia. As fontes de água, elas vão apagar os dardos inflamados do inimigo. Então, gente, nós podemos dizer que nós somos uma Jerusalém espiritual com um fim para ser usados por Deus. Somos amados por Deus e Deus quer nos usar nesse mundo que jaz no maligno. Para isso nós temos que ter os muros sem brechas, as portas fechadas para o inimigo e abertas para Deus. Nós temos que ter torres de vigilância funcionando 24 horas por dia. E nós temos que ter fontes de água sempre disponíveis para apagar as setas incendiárias do inimigo. Porque quando a gente está assim, o inimigo não toca, é mais difícil de tocar. Eu estou dando a introdução no assunto. Nós vamos falar isso uns 2, 3 dias mais. Amém? Amém. Podemos continuar mais um pouco? Sim. Então, nós já vimos que o templo é o nosso Espírito Santo e a segunda restauração é dos muros, das portas, das torres e das fontes de água. Repetindo, se você não passou pelo novo nascimento, a gente para aqui, porque daqui para frente nós vamos falar de alma para ser restaurada, mas a gente precisa do Espírito Santo para isso, e o Espírito Santo tem que habitar dentro de nós. Amém? Bom, muitas vezes a gente já converteu, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas mesmo assim, a gente passa, a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente tem frustração, a gente tem autocompaixão, a gente tem mágoa, a gente tem crítica, a gente tem falta de perdão, a gente tem opressão, a gente tem feridas, né? Então tudo isso que nós vamos falar, porque tudo isso enfraquece o nosso muro, deixa o nosso muro aberto para a entrada do inimigo. Então isso que nós vamos falar no outro encontro, tá? Não vai ser hoje não, porque nós temos muita coisa para falar. Vamos abrir Neemias. Neemias 1. Verso 3, vou ler tudo meio pro lado, tá, gente? Gente, o que nós precisamos é de libertação. Amém? E o nosso Deus, Ele tem um amor muito grande por nós. E o Espírito Santo, Ele é consolador, sarador, santificador, regenerador. Ele nos cuida e nos livra de tudo isso. Amém? Então aqui vou pular um pouco. No verso 3, Neemias ficou sabendo o que estava acontecendo em Jerusalém. Então ele fala assim, ele perguntou do povo que estava lá. Ele falou, os restantes que não foram levados para o exílio se achavam lá na província, que é lá em Jerusalém. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, Neemias está falando, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí ele começa a orar. Então aqui a gente já pode tirar a primeira lição. Você olhou para você e viu que você tem medo, insegurança, alguma coisa que eu falei aqui, falta de perdão, mágoa, qualquer ferida. Primeira coisa, você tem que dar uma inspecionada assim no local. Então você vai inspecionar você. O que eu tenho? Eu tenho isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é chorar, se lamentar, jejuar e buscar a Deus. Não adianta ficarmos na retaguarda falando assim, não tem nada disso não, eu não sou desse jeito. Neemias soube o que estava acontecendo e ele imediatamente começou a chorar, a jejuar, a clamar por Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. E quando chega no verso daí, a situação estava trágica, né? A gente pode dizer que quando a gente olha para nós mesmos,
nós vemos que quanto que nós somos errados, como está trágico a nossa vida, mas existe um Deus que cura tudo isso. E no verso 9 ele fala assim, que Deus falou: mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumpristes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremas do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Amém? Então Deus tira a gente da onde a gente estiver, para que Ele venha habitar dentro de nós. Isso é um grande amor de Deus. Estou lendo agora na Bíblia que eu já falei. Então, o que tiver acontecendo, não importa. Se nós nos arrependermos, se nós convertermos a Ele, Ele vem habitar dentro de nós. Ele vem fazer um santuário dentro de nós. Eu quero que vocês abram agora, porque a nossa alma, ela vem, quando a gente converte, vem para Deus, a nossa alma vem cheia de ferida, de traumas, de mágoas, de hábitos, de filosofias do mundo, que de repente nem estão erradas, mas não tem nada a ver com Deus. Então a gente precisa de uma renovação da nossa mente. Nós precisamos salvar a nossa alma. Eu acho que eu vou ler e vocês anotem aí, para a gente não demorar muito. Tiago 1:21 diz assim, que a palavra de Deus que restaura a nossa alma. Então, Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Nós estudamos sobre isso aqui no fruto do Espírito, no fruto de mansidão. Nós precisamos receber a palavra com mansidão, e ela pode salvar, não é o nosso espírito, ela salva a nossa alma. O nosso espírito já é a habitação do Espírito Santo quando nós convertemos, mas nós precisamos salvar a nossa alma. Em Romanos 12:2 fala assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então aqui fala também renovação da vossa mente. Então quando a gente vem para Deus, nós precisamos ter uma mente convertida a Deus. A nossa mente pensa tudo o contrário de Deus. E aí que são as brechas que a gente dá para o inimigo nos atacar. Vocês estão entendendo? O que a gente precisa é salvar a nossa alma. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então esse versículo também é muito usado, nós usamos muito ele. É de glória em glória, é dia a dia. A palavra fala reedificação, edificação. Isso é um processo. Isso não é da noite para o dia. Isso leva um tempo. E a gente tem que estar sempre construindo. O alicerce vai ser Jesus Cristo, que é a nossa conversão, e aí a gente vai colocando pedra por pedra de uma maneira correta para a gente edificar a nossa carreira cristã. E eu quero que vocês abram em Romanos 6. Podem deixar sempre marcado Neemias, que a gente vai voltar lá. Romanos 6, esse vamos ler todo mundo. Esse aqui vai falar do corpo. Nós falamos antes desse versículo da alma. Agora nós vamos falar do corpo. Romanos 6:12. Fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade,
mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém. Então, gente, eu não tenho mais versículos sobre o corpo, eu não vou falar, peguei só esse. O nosso corpo tem que ser instrumento de justiça. Então, a gente não pode usar o nosso corpo para escandalizar. Tem muitas pessoas que chegam assim para mim e falam, agora por que não, tá? Todo mundo aqui já entendeu. Mas muitas pessoas falam assim, crente pode usar roupa assim? Roupa escandalosa. Eu estou falando para homem e para mulher. A resposta é essa. É instrumento de justiça. Se você está usando a roupa, o teu corpo, para seduzir, para chamar atenção para o que não deve, é instrumento de justiça? Gente, é tão claro isso. Ninguém precisa usar com saiona lá embaixo, véu, coisa aqui. Tem muita roupa bonita na moda e decente. E para homem também, não é? Outra coisa, o que a gente usa? A boca é corpo, a mão é corpo. Então a gente tem que usar como instrumento de justiça. Ela tem que estar submisso a Deus. E aí Deus usa conforme ele apraz. É assim que ele está falando. Mas nesse estudo aqui nós vamos falar da alma. Eu não vou falar nem do corpo e nem do espírito. E eu já disse e vou repetir. É um trabalho que exige tempo. Não é de um dia para o outro. E não pense que vocês vindo aqui, vamos dizer que sejam 3 aulas, 4 aulas, não sei lá quantas, pronto, tirei diploma, sou santo. Estou com meus muros retificados, minhas fontes cheias de água, torre de vigilância perfeita, as portas inteiras. Não, gente, não. Bem que podia ser, né? A gente fazia um curso, pegava o certificado, pronto, eu já estou pronta. Mas não é. É um trabalho que é com o Espírito Santo, com os irmãos e conosco mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou lá exposto ao Espírito Santo, ele tem que fazer. Lê do engano. Ele não vai fazer sozinho. Então eu vou pedir para a Aline orar para mim por essa situação, para eu libertar. E você mesmo não ora nada. Lê do engano, não vai acontecer nada. Então é o Espírito Santo, são os irmãos e você tomando a atitude que tem que tomar. Amém? Então eu estou falando isso para vocês não ficarem assim, depois que acabar o nosso estudo, vocês olharem para vocês e falarem assim, nossa, estou do mesmo jeito. Não adiantou nada. Não adiantou porque não entraram os 3 aí. Nós temos que ter a nossa decisão. Tá? Outra coisa importante, se alguém leu esses livros, não sei se repararam, que Deus, ele usa o material que estava lá. Ele usa como chama? O material existente. Ele usou as pessoas que estavam lá e ele usou até as coisas que estavam assim meio de entulho. Ele usou. Então, quando Deus vier, que nós permitimos restaurar a nossa personalidade, ele vai usar do que nós temos. Ele vai usar o que nós temos de bom e ele vai tirar o que nós temos de ruim. Muitas vezes a gente fala assim, porque Paulo falou tudo que eu sei, não sei o que lá, não vale nada diante de Deus. Está contradizendo isso. Tem alguma coisa esquisita. Não tem, gente. Tudo que Paulo tinha de bom permaneceu. Ele era super culto, super eloquente, tanto que ele escreveu 80% do Novo Testamento. Foi Paulo que escreveu. Então Deus usou uma coisa que era boa. O que não é bom que a gente tem? Além de pecado, coisa errada. Mas uma coisa boa que a gente tem que não é bom. Pergunta difícil de fazer. Por exemplo, no caso, Paulo era muito erudito. Isso é ruim ou é bom? É bom, né? Mas assim, ele era muito culto. É bom ou é ruim? É bom. E o que é ruim em ser muito culto? Se achar. Resumiu. É isso. Quando a gente acha que a força está nisso, aí é ruim, entendeu? Então, se a pessoa tem lá os seus dons, mas sabe que aquele dom é dádiva de Deus, e que se Deus não quiser, vai tirar esse dom e eu não vou ser nada, quando você tem a consciência de que você não é nada, mas que
Deus te deu um dom para você usar, isso não tem nada de errado. Entende? Então eu falo assim que Deus é um Deus econômico, Ele não desperdiça nada. O que for bom, Ele vai usar. Tá? Então o que isso significa? Igual. Ele não vai te despersonalizar. Isso que é o interessante. Porque tem gente que acha que vem para Deus vai ficar tudo bobo. Vai ficar tudo uns tontos falando amém, aleluia, glória a Deus. Vai ficar sem personalidade. Isso não é verdade. Deus respeita a nossa personalidade, vai usar a nossa personalidade para aquilo que for bom, e o que for excesso, for ruim, vai tirar. Amém? Amém. Bom, então, gente, é o seguinte. Vamos até 9, tá? Pode ir? Não estou querendo cansar vocês. Deus ele vai usar as nossas experiências do passado, Ele vai usar tudo que passou na nossa vida de bom e ruim para usar de acordo com a vontade dele. Amém? Bom, aí começa a reconstrução dos muros. E o que imediatamente acontece quando a gente resolve pôr a nossa vida no controle de Deus? O inimigo se levanta. É uma oposição satânica. Então vamos para Neemias 4. Agora nós vamos ler assim na Bíblia e já vamos falando. Neemias 4, verso 1. Não vamos ler tudo também não. Neemias 4, verso 1. Nós vamos ler 1, 2 e 3. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Então eles começaram a zombar, eles começaram a escarnecer. Então você começa a se tornar cristão, você já tem o Espírito Santo, e vocês começam a falar assim: peraí, isso aqui eu não vou mais fazer não, isso aqui não está certo. Chega um amigo, convida vocês para ir para um lugar, você fala assim: não, cara, hoje eu não vou não, obrigado, estou gostando disso. O que começa? A pessoa que está mais próxima de você e até o seu próprio pensamento começa assim: que isso, cara, ficou louco? Você nunca foi desse jeito, você sempre foi um sem vergonha, cachorro sem vergonha. Sempre foi um beberrão, um cachorro sem vergonha. Você acha que agora você vai virar santo? Vai a tua cara. Começa a zombar e escarnecer. E muitas vezes é o nosso próprio pensamento que vem: gente, mas eu nunca fui assim, eu sempre fiz tudo isso errado, como que agora eu vou mudar? Então, gente, isso é a pura voz do diabo, ou na sua mente, ou através das pessoas, que são pessoas às vezes queridas nossas, mas eles não acreditam na nossa transformação. Eles querem trazer o passado, e eles falam, como falou assim, eles são fracos. O que eles vão fazer? Mesmo que eles reconstruam, se tiver uma brechinha, uma raposa vai entrar e vai derrubar tudo isso. Então eles falam assim: você acha que você vai parar de fazer isso? É só você encontrar com fulano, que eu não gosto de ficar dando exemplo, né? Mas, sei lá, a pessoa às vezes era de beber muito. Você acha que vai parar de beber? A vida inteira você bebeu, cara. Você vai ficar chato se você parar de beber. Você vai parar de beber até que você encontre com fulano. Então, é o levante do inimigo para que ele continue no domínio. Aí no verso 4, vamos ler. O que a gente tem que fazer? Não dê ouvido, porque é o capeta falando através de pessoas. Então no verso 4 fala assim: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. O que Neemias foi rapidinho orar. Cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faze que seja despojo numa terra do cativeiro. Não lhe encubra a iniquidade e não se risque
diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, o que fez? Na hora, você não dê ouvido para os comentários. Não escute os comentários e siga o que Deus está mandando. Continue trabalhando na retificação da sua alma. Não pare, não aceite o escárnio. Ouça somente a voz do Espírito. Amém? Segunda coisa, começou uma conspiração. O diabo perdeu, começou uma conspiração. Verso 7. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e já começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. Então, quando a gente começa a mostrar que está santificando, ou seja, a hora que o muro começa a levantar, quem está em volta fica irado. Eles não aceitam. Eu estou falando quem está em volta, gente, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O inimigo usa essas pessoas, usa até o nosso próprio pensamento. Então isso é uma coisa que a gente tem que não ficar com raiva da pessoa, mas saber que a luta é do nosso inimigo número 1, e que ele quer fazer com que a gente desista da nossa santificação, porque reconstrução do muro nada mais é do que a santificação. Ele começa a ficar mais nervoso. Aí no verso, eu li o 7, né? No verso 8 ele fala: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então eles começam a fazer confusão, começam a inventar escárnio, começam a zombar, começam a fazer conspiração para a gente desistir de tudo aquilo. Nessa hora a gente não pode concentrar na crise. Nós temos que, a crise está passando porque levanta, ele faz, a gente está achando que é só coisa que ele vem falar, não, começa a acontecer um monte de confusão na vida da gente, começa a vir doença, começa a ter problema que quebra uma coisa, quebra outra, é tudo ação do inimigo. Nós temos que não concentrar na crise, mas concentrar em Deus, no Espírito Santo. A gente tem que estar com as fontes cheias de água e ir falando a palavra do inimigo. A gente tem que estar com a torre bem vigilante, vendo aonde que vem o inimigo e já começar a se defender com tudo isso. As nossas armas são espirituais. E vamos ver o que Neemias fez, está no verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, nessa hora é oração e vigia. Nós temos que vigiar 24 horas. É oração e vigilância que nós temos que fazer. Segunda coisa, que está lá no verso 11, nós vamos ler, eles vão ficando mais furiosos. Mais furiosos. Aí eles ameaçaram de morte eles começaram a escarnecer, conspirar, e agora eles ameaçaram de morte. Gente, quantas vezes nós temos ameaças que são de morte? De morte, morte mesmo, morte física, e morte também espiritual, e morte da nossa reputação, e morte de tudo. As pessoas querem acabar com a vida da gente, acabar através do inimigo, né? O inimigo, na verdade, que quer acabar. Não temas, aí é para não temer. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Não temas. Eu quero que vocês abram, que eu acho lindo, Isaías 59, 19, que fala assim: vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Olha que coisa bonita. Vamos lá, Isaías 59. Deixe Neemias marcado. Então, gente, é para não temer. Não é para temer. Verso 19 é a parte B do versículo, mas vamos ler inteiro. Isaías 59, verso 19. Temeram, pois, o nome do Senhor desde o poente, a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá
como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Mas não é essa. Não é essa. Eu anotei errado, gente. Eu fico devendo essa para vocês. Fala assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória é essa. É que a tradução da outra está mais bonita, né? Desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então nós temos que crer nisso, que Deus é por nós, que Ele luta por nós e que nós não precisamos temer. Eu estava pensando, preparando essa aula hoje, falando em linguagem bem atual. O inimigo faz o que todos os marqueteiros estão fazendo: desconstruir a imagem, não é? Tanto um quanto o outro trabalham nisso. É diabólico isso mesmo, porque é isso que o inimigo aqui faz. Ele desconstrói a imagem do povo de Deus ali de Neemias. Começa a chamar de covarde, começa a ameaçar de medo, conspirar, fazer fofoca, manda carta ameaçatória, até a ameaça de morte. Gente, você vê como que é? Tudo nasce nas coisas erradas mesmo, né? E a pessoa tem que estar firme. Gente, o inimigo, quanto mais o muro vai levantando, quanto mais a tua personalidade vai restaurando, a tua alma vai ficando forte, mais ele investe contra você. Mas mais o Senhor é contigo, em nome de Jesus Cristo. Você tem que ouvir a voz do Espírito. E ouvindo a voz do Espírito e seguindo a voz do Espírito, não tem capeta que derrota a nossa vida. Amém? Nós temos que entender que nós somos avisados dos inimigos. Isso está tudo no livro de Neemias. Nós somos avisados, o Espírito nos informa. Como que o Espírito nos informa? Bom, ele nos telefona, eles mandam um WhatsApp. Como que o Espírito, como que a gente tem essa informação? Começa a incomodar, começa tudo. Mas em que hora que Deus fala conosco? Na hora da nossa oração, gente. Não vai pensar que Deus vai falar assim, não. Por isso que a gente tem que orar, a gente tem que parar, tem que meditar na palavra. De repente você está lendo de uma coisa, Deus... Gente, é isso. É aqui que é a tática do inimigo. Eu vou para esse outro lado. Então Deus nos avisa na nossa oração, na nossa meditação, na nossa busca da palavra. Segunda coisa, Deus, como diz lá em Neemias 4,15, dissipa o conselho deles, frustra o plano do inimigo. Quando nós estamos buscando a Deus, Deus, ele além de nos avisar antes que vai acontecer, a gente tem certeza que muita gente já teve experiência disso. Tenho certeza aqui na igreja, não é? Às vezes a gente está assim, está com uma coisa, está lendo a palavra, porque parece que vem uma coisa assim na cabeça da gente e a gente fala assim: eu não vou fazer isso, eu não vou ali, ou eu vou ali. É Deus mostrando pra gente, não faz aquilo porque ali tem uma coisa errada. Você, no começo você nem entende. E Deus frustra o plano do inimigo quando nós estamos buscando Ele. Então, primeira coisa, nós somos avisados, Ele frustra o conselho do inimigo. Terceira coisa, que vamos ver ali no verso 4:17 de Neemias. Vamos voltar lá para Neemias. Isso é muito importante. Isso a gente não pode deixar de fazer. 16 e 17. Ali no 15, no meio do versículo fala, vamos ler o 15. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos. Por que já sabia? Porque Deus avisou. Eu disse que Deus avisa. Já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio dele, voltando todos nós ao muro e cada um a sua obra. Então eu falei que Deus avisa e que frustra. E daí no 16 fala assim: daquele dia em diante
metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de todos da casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Isso aqui o que é? Orar e vigiar. Eles estavam trabalhando, mas eles estavam vigiando. E o que mais que significa isso? O que mais? É uma tática. Nós estamos lá na nossa reconstrução. Vou perguntar para um. Nós estamos lá na nossa reconstrução. Fazendo o nosso trabalho é uma grande obra. Como diz aqui em Neemias, é uma grande obra que nós estamos fazendo. E aí, o que é isso? Vem todo inimigo contra. Vem com conspiração, vem com zombaria, vem com ameaça de morte. Aí ele orou, Deus avisa, Deus dissipou os problemas. E aí? Mas que aí? Continua a obra. Continua a obra, eles não pararam. Porque muitas vezes, quando o inimigo levanta com uma fúria muito grande, a gente para. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou dar tempo. Eu não vou nem fazer muito, porque é uma retaliação que vem em cima de mim. Então eu não vou fazer nada. Eu tinha que ir lá na casa da Neide orar com ela, mas nem vou. Porque olha que o inimigo se levanta. Não é isso que eles fizeram. Então, isso é o modo de como eles trabalharam no tempo da ameaça. Eles não pararam de trabalhar nem um minuto. Se você para de trabalhar, meu irmão, você está mostrando que você está com medo. Então não tem que dar bola. Se você está com Deus, não tem que dar bola. Continua a tua obra como? Vigiando. Unido com todo mundo. Uma mão trabalhando e a outra cuidando. Mas não pare a obra. Então nós somos avisados. Deus frustra os planos do inimigo. Nós temos que saber disso na nossa reconstrução. E nós não podemos parar de trabalhar. Nós não podemos parar de reconstruir a nossa personalidade. Quarto, obediência total ao Espírito Santo. Se vocês lerem isso aqui, vocês vão ver que era o seguinte: ficava todo mundo trabalhando na cidade, espalhado. E do lado de Neemias, ficava um com uma trombeta. A hora que Neemias queria falar alguma coisa, a hora que a torre da vigia, né? Torre da vigia anunciava para Neemias, e daí Neemias mandava o cara tocar a trombeta. A hora que tocava a trombeta, todos iam para lá. Então, isso aqui é obediência ao comando do Espírito Santo. Quem que toca a trombeta? O Espírito Santo. Nós temos que estar atentos. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, a trombeta toca, vem uma coisa assim esquisita aqui. Nós temos que obedecer esse comando. Às vezes vocês estão indo comprar esse relógio, faz um trem ruim assim. Para, não é para comprar. Então, é obedecer o comando. Somos avisados, Deus frustra o conselho deles. Não pare de trabalhar, continue e obedeça o Espírito Santo, que era o que acontecia lá. E o último, que é o 5, Deus pelejará por nós. Nós temos que crer nisso. Então vamos ver aqui no verso 20 do capítulo 4.